Eu queria convidar o pastor Caleb para a pregação. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez nessa noite. Agradecido a Deus e agradecido aos que me convidaram para estar com vocês aqui desde a sexta-feira à noite. E tem sido maravilhoso. E eu agradeço de coração o convite que foi feito pelo conselho para estar com vocês nesses dias. Vou ficar com saudade desse ventinho de Natal aqui, que lá na minha cidade não tem, é muito quente. Mas foi muito bom, maravilhoso. Minha gratidão a vocês, especialmente minha gratidão ao casal que me hospedou de maneira tão gentil, né? Selma e o Pedro. Que Deus os recompense. Amém? E, queridos, nessa noite eu vou meditar com você nesse tema, os recursos de Deus para a depressão. E eu não sei se você já teve essa experiência, se alguém da sua família teve essa experiência, mas algumas coisas são importantes nós falarmos sobre depressão, que é uma realidade que tem atingido muitas pessoas, especialmente durante a pandemia. Eu fiquei surpreso, conheço muitos amigos psicólogos, a quantidade de pessoas que precisaram de atendimento no momento da pandemia e depois, é impressionante. Então esse é um assunto muito sério e necessário para ser tratado aqui na igreja, e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, do verso 1 ao 18, do primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 18. História bastante conhecida de Elias. Não dá para dizer que Elias teve depressão, porque naquela época não tinha essa nomenclatura, né? Mas são sinais muito semelhantes a isso. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 18. A palavra de Deus diz: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Ele disse: Já basta, Senhor, tira a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: Levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que você tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias, 40 noites, até o monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo o Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas. Sou o único que sobrou, e agora também procuram me matar. O Senhor lhe disse: Saia
e ponha-se diante de mim no monte. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. Um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro suave. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo o Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas. Sou o único que restou, agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael para ser rei da Síria. Depois, unja Jeú, neto de Nimsi, para ser rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, na cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Hazael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Vamos orar, queridos. Senhor Deus de graça e consolação, Deus presente, Deus do Senhor Jesus, nós somos gratos por estar aqui, como teu povo, como aqueles em quem o Senhor fez uma aliança. Nós somos gratos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito mova-se no meio de nós, trazendo a tua palavra ao mais íntimo do nosso coração e alma. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos numa época que é chamada era secular. E a palavra secular, nós podemos aplicá-la a 3 contextos. Primeiro, que nós vivemos numa sociedade secular, onde existe uma clara separação, ou deveria haver uma clara separação, entre igreja e Estado. Significa que nenhuma fé é privilegiada pelo governo, nem deveria ser. Estado secular é um estado não religioso, por definição. A palavra secular, ela também pode ser usada para descrever pessoas. O que é uma pessoa secular? É uma pessoa que não crê que existe algo transcendente. É uma pessoa que não crê que exista um Deus pessoal. Algo sobrenatural além da matéria. Para essas pessoas, portanto, tudo tem uma explicação lógica e tudo tem uma explicação científica. E nós temos, em terceiro lugar, a cultura secular, que é a maneira de um povo pensar, pensando esse povo que, se existe um Deus, ele não interfere. Ele pode até existir, ele pode até ter criado esse universo, mas se ausentou dele e não interfere no dia a dia de cada um de nós em absolutamente nada. É um Deus que disse: criei todas as coisas, agora, como alguns dizem, faz por ti que eu te ajudarei. Né? Alguns dizem que isso está na Bíblia, mas não está. Faz por ti que eu te ajudarei. Não há nada, portanto, nessa cultura secular que seja transcendente nem eterno. Então, o sentido da vida, a felicidade são buscados aqui mesmo, no conforto material, em relações amorosas. Só que esse pensamento unicamente secular, ele tem um preço. E você percebe, por exemplo, países da Europa que têm um alto nível social, cultural, econômico, onde as pessoas não têm falta de educação. O problema delas não é falta de educação, nem falta de dinheiro, não é falta de bem-estar, não é falta de conforto material, mas são países em que as igrejas cada vez mais foram se fechando e foram transformadas em barzinhos. E, curiosamente, as maiores taxas de suicídio do mundo não vêm da África, não vêm da América Latina, mas vêm de países europeus como Irlanda, Suíça, Suécia. Apesar disso, a gente poderia perguntar nessa noite, no século XXI, as pessoas vão se tornar mais religiosas ou mais seculares?
Boa pergunta, né? Deus será procurado mais, buscado mais, invocado mais ou menos? E para surpresa minha, eu descobri num livro do Tim Keller, que ele cita uma pesquisa norte-americana, de 2015, publicada pelo jornal do Washington Post. Essa pesquisa concluiu que, nesse século XXI, o mundo se tornará mais religioso, não menos. Embora nos Estados Unidos e na Europa, a porcentagem das pessoas sem igreja, dos desigrejados, vai crescer, no resto do mundo, a tendência é das pessoas que creem em Deus, o número delas aumentar e se ligarem a uma igreja. E as duas maiores religiões serão muçulmanos e cristãos. Vão aumentar. E segundo essa previsão, o secularismo vai diminuir. Portanto, não é verdade que o ateísmo vai dominar o mundo. Se isso se cumprir, louvado seja Deus. Essa seria uma excelente notícia, e essa seria uma oportunidade tremenda para nós continuarmos anunciando o Evangelho, se é fato, segundo essa pesquisa do Washington Post, 2015, que no mundo, o mundo será mais religioso e as pessoas buscarão mais a Deus. A questão toda, queridos, é que na nossa época, as pessoas lá no passado, né, no século passado, as pessoas sempre perguntavam, eu posso crer em Deus? A pergunta hoje é, em qual Deus eu posso crer? Porque nós temos muita oferta espiritual, que não é necessariamente a oferta e a proposta do Evangelho. E várias religiões vão oferecendo caminhos alternativos para você ter essa experiência de transcendência. E nossa era é semelhante à era do apóstolo Paulo, quando ele passou por Atenas, ele viu vários altares a deuses diferentes, e ele encontrou lá um altar ao Deus desconhecido. Então, como é que eu posso ouvir a verdadeira voz de Deus num mundo com tantas vozes que supostamente são vozes divinas? Você olhar para a Bíblia, você vai perceber que os profetas viveram numa época em que as pessoas também estavam cercadas de deuses falsos, como vimos de manhã. E a pergunta era a seguinte: como é que eu posso saber que o Deus da Bíblia é o verdadeiro e único Deus que existe, e só Ele é capaz de me salvar? Nós olhamos para essa história de Elias, que viveu na época do rei Acabe e da sua esposa Jezabel, que era uma líder de um grande grupo de sacerdotes de Baal, uma espécie de sacerdotisa, ambos cultuando Baal e cultuando supostamente Deus, e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, e Elias decide dar um checkmate nisso. Afinal de contas, quem é Deus? É Baal? É Deus? E ele decide propor um teste. E esse teste está lá escrito, né? Diz a Bíblia assim, que Acabe convoca todo o povo de Israel, e os profetas de Baal, para se reunir no Monte Carmelo. Elias se coloca diante do povo e diz: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam a Deus. Se Baal é Deus, sigam Baal. E aí ele convida os sacerdotes de Baal, você sabe, e de um outro deus da época chamado Azerá, que eram sustentados por Jezabel, 850 no total, e propõe que fossem levantados dois altares, um altar a Baal e outro a Deus. E se colocasse animal e além, etc. Cada grupo vai invocar o seu Deus, e o Deus que mandasse fogo do céu para queimar a oferta seria o verdadeiro Deus. Você sabe do resultado. O que acontece é que Elias, antes de Elias, os sacerdotes de Baal começam a pular, a dançar, a gritar, a se cortar, a se retalhar, aquele ritual macabro, né? Expondo sangue lá em cima do altar. Não acontece nada. Elias começa a zombar. O Deus de vocês deve estar viajando, deve estar ocupado com o negócio, deve estar fazendo necessidades. E aí, por aí, Elias começa a orar e o fogo do céu desce, queima o sacrifício, queima as pedras do altar, queima a madeira, queima as águas que estão embaixo, evapora, queima o solo, gera calor, e todos começam a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Na sequência, você vai perceber Elias pedindo chuva, porque havia uma seca. Ele pede chuva, porque 3 meses já não caía água sobre a terra. E quando a chuva vem, ele sai correndo para se encontrar com o rei Acabe e com Jezabel. Tinha acabado de acontecer aquele espetáculo de Deus mandar fogo do céu. Começa a chover, ele vai se encontrar com Acabe. Por quê?
Por que é que Elias vai correr para se encontrar com Acabe? Ele era um homem marcado para morrer. Principalmente depois que aconteceu aquele episódio, onde os sacerdotes de Baal foram derrotados. Apesar de Elias saber que a sua cabeça está a prêmio, ele vai até os seus inimigos, talvez esperando que agora, sabendo que o Senhor mandou fogo e não Baal, e o Senhor mandou chuva e não Baal, quem sabe agora Acabe e Jezabel se arrependam. Deus enviou fogo, Deus enviou chuva, depois de 3 anos sem chover. Só que quando ele chega lá, na expectativa, o meu ministério teve um sucesso, eu fui abençoado por Deus no meu ministério, porque Deus mandou fogo, mandou chuva, agora os reis vão se converter e se voltar para o Senhor, mas ao chegar, ele recebe uma mensagem da Jezabel. Ela diz que os deuses me castiguem com severidade, se amanhã eu não fizer a você o que você fez aos meus profetas. E a reação de Elias, queridos, é surpreendente. O que é que Elias faz? Ele foge para o Monte Horebe, ou para o Sinai, como diz aqui, para salvar a sua vida. Ele enfrentou mais de 800 homens, em nome do Senhor. Agora ele está apavorado por causa de uma mulher. Ele fez tudo o que podia fazer, só que ainda assim os governantes de Israel não se arrependem da idolatria. Então, perceba, tanta dedicação, tanto esforço, tanta oração, tanta perseverança, não mudou absolutamente nada. E ele não está entendendo. Como é que a demonstração do poder de Deus através do fogo do céu e da chuva não foi suficiente para mudar o coração das pessoas? E o que Elias diz é: Deus, para mim chega. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Elias vai sofrer de um tipo de melancolia que se instalou, e se instalou quando? Logo depois de uma profunda experiência de fé, de uma profunda experiência com Deus, de uma perseverança e fidelidade de longo tempo. Depois disso, se instala a melancolia. Costuma-se dizer que as pessoas que estão em estado melancólico ou deprimido, elas são fracas, porque elas não suportam nada. Mas você olha para Elias, você percebe que é o oposto. Aí você tem um profeta que ficou o tempo todo tentando levar o povo de volta para Deus, que persistiu, que falou com os reis, que viu Deus mandar fogo do céu e chuva do céu depois de 3 anos que não chovia. Uma experiência tremenda, no auge da sua espiritualidade, no auge da sua profunda devoção a Deus, Elias entra numa depressão. Então, deprimidos são pessoas muito fortes na fé, que suportaram longas batalhas e demoradas batalhas, que tiveram que ser fortes em momentos extremamente delicados, que trabalharam muito, que oraram muito e que agora estão literalmente sem forças. E estudando a vida de Elias, você diria que esse homem é um homem fraco, sem fé? Dá para dizer que nesse momento Elias é um homem sem fé? Fraco? Eu acho que não. Ele está sem forças, exaurido, esgotado, num estado de desistência. No verso 3 do capítulo 19, diz que Elias foge com medo de Jezabel e vai para a cidade de Berseba, e lá ele deixa o seu servo. Lá ele deixa o seu servo. O seu servo era ajudante de profeta. Deixar o ajudante naquele contexto significava uma coisa: eu estou deixando para trás meu chamado, minha missão, minha vocação. É isso que está acontecendo. Ele está literalmente desistindo de ser profeta, jogando a toalha. E muitas pessoas, queridos, que lidam com depressão, lidam com esse pensamento: eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. Elias não vai tentar o suicídio, não. Ele diz: Senhor, tira a minha vida. Ele sabe que Deus é o autor da vida. E ele diz: Senhor, tira tu a minha vida. E mesmo sob um forte impacto de depressão, ele se remete, se joga diante de Deus. Então nós temos aqui um profeta cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, usado poderosamente por Deus, que agora está abatido, sem força, desistindo do seu chamado. Por quê?
Faltou-lhe fé? Faltou-lhe oração? Faltou-lhe Bíblia? Talvez você já tenha sentido a mesma coisa que ele, pensando em desistir, em parar, depois de ter perseverado muitos anos em Cristo, muitos anos na fé, combatido o bom combate, não completado a carreira ainda, claro, mas combatido o bom combate, não vendo mais sentido. Mas, queridos, o que importa para nós nessa noite é o que Deus faz com Elias, nesse estado. O que é que Deus pode fazer com pessoas num estado semelhante ao de Elias, que passaram por depressão profunda, pensando em desistir, depois de terem caminhado nas alturas com Deus e com o Espírito Santo? A primeira verdade que a gente aprende aqui com Elias é essa aqui: Deus cuida da nossa saúde. No verso 5 e 6 do capítulo 19, a Bíblia diz assim: enquanto Elias dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Só faltou manteiga, né? A gente sabe muito bem qual é o ministério dos anjos na Bíblia, não é? Por exemplo, capítulo 1 de Hebreus diz que os anjos são servos, são espíritos ministradores enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Anjos são, portanto, cuidadores de pessoas, segundo Hebreus. Nós lemos na Bíblia que anjos também são mensageiros, que trazem boas novas. O anjo foi lá em Belém e falou para Maria, bem-aventurada, não é? E falou para Zacarias, deu-lhes boas notícias, que seriam pais, seriam mães, ou seriam mãe. Anjos também, além de mensageiros, são guerreiros, que defendem o povo de Deus. Você se lembra, quando lá no Velho Testamento os assírios foram invadir, e o moço do profeta ficou apavorado, porque viu os exércitos chegando perto de Israel, e o profeta disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E ele viu os exércitos de Deus no monte, os anjos de Deus ali, guerreiros defendendo o povo de Deus. Anjos são músicos, que cantam lá no culto: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas, queridos, eu nunca tinha lido na Bíblia que anjos também são cozinheiros e terapeutas. Eu nunca tinha lido isso, percebido. Esse anjo que vai até Elias faz um pão para ele. É anjo padeiro. Faz um pão e leva para ele sobre pedras quentes. E não só leva pão, mas toca. E não é tocar, dizendo: acorda aí, menino. É tocar afetivamente. Tocar com carinho. A tarefa do anjo é dupla: é tocar afetivamente Elias e cozinhar para Elias. E quando o anjo o toca, Elias vai colocar para fora tudo que está dentro dele. Seu sentimento, sua dor, seu cansaço. É um anjo não só terapeuta, cozinheiro, mas é um anjo terapeuta, porque é um anjo que escuta, permite que o profeta jogue para fora tudo que está lá, dentro do seu coração. A primeira lição que a gente aprende aqui é que Deus não é como muitos de nós imaginamos que Ele seja. Porque há muitas pessoas que dizem que se você está passando por um período de depressão, é porque você está com um problema espiritual. Mas se você olhar para Elias, a última coisa que Elias poderia ter é problema espiritual, de jeito nenhum. Falta de fé, Elias não tem orado, Elias não tem lido a Bíblia, Elias não tem falado com Deus. Isso é colocar um peso a mais sobre quem já tem um sobrepeso sobre os seus ombros, sobre o seu coração. E aí muitas pessoas bem intencionadas dizem para esses irmãos: você tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia, tem que ter mais fé, tem que fazer algo na vida. Só que o problema de Elias, querido, não era espiritual. O problema de Elias era esgotamento físico. As pessoas se deprimem também por esgotamento físico. O corpo e o cérebro de Elias estavam esgotados. Depois de muita oração, muito trabalho, muita fé, muita perseverança, ele estava esgotado. E depressão não é uma doença espiritual.
É uma doença física. Sabe qual é o problema, queridos? No meio cristão, a gente pode ficar doente do pescoço para baixo. Até aí tudo bem. Se você tiver problema cardíaco, ok. Está tudo bem entre você e Deus. Problema estomacal, pedra na vesícula, está tudo bem entre você e Deus. Pedra no rim, infecção de urina. Se você adoece do pescoço para cima, aí você tem problema espiritual. É engraçado, né? O crente parece que não pode ficar doente daqui para cima, ele só pode ficar doente daqui para baixo. Depressão é uma doença como qualquer outra, queridos. E às vezes o que os irmãos abatidos e submetidos a uma depressão precisam, não é de uma nova pregação, não é de uma oração forte, e não é de um monte de conselhos. O que eles precisam é fazer um passeio, é comer num bom restaurante, levá-lo para comer num bom restaurante, é dormir melhor, é descansar um corpo. Anos atrás eu tinha numa igreja uma irmã muito consagrada, muito mesmo, nunca vi irmã tão consagrada. Eu acho que o sonho de qualquer pastor ter na igreja pessoas tão consagradas. Só que eu comecei a perceber que a consagração era high-tech, é plus, né? Porque ela dirigia o louvor, tocava, cantava, falava, ela trabalhava com as crianças da igreja, ela visitava os irmãos, ela levava as pessoas no hospital, ela tinha o trabalho dela, tinha a família dela, ela ligava para as pessoas, está tudo bem durante a semana? Ligava para o pastor, está tudo bem, pastor? E era impressionante o nível de consagração, até que eu comecei a perceber que durante a ministração do louvor, as falas começaram a ficar repetidas, e começaram a tendenciar para uma tristeza crônica. E um dia eu sentei com ela e disse, olha, vamos conversar. Eu queria saber, está tudo bem? Porque assim, eu percebo que você é muito consagrada, você ajuda todo mundo, está tudo bem com você? Ela disse, não, pastor. Eu falei, eu percebi que você está envolvido em muita coisa ao mesmo tempo, você tem tempo para a tua casa? Ela falou, não, estou fugindo do meu casamento. Então eu falei para ela, então a partir de hoje não vamos fugir mais, tá bom? Diz para ela, domingo você vai pegar a tua família, tem uma cidade lá perto muito bonita, Águas de São Pedro. Pega a tua família, põe no carro e vai para Águas de São Pedro. Passa o dia inteiro lá domingo de manhã à noite. Mas pastor, domingo é o dia do Senhor. Eu falei, não, é o seu dia. O Senhor vai ficar muito bem, vai ficar feliz até. Domingo vai ser o teu dia com a tua família. Pega a tua família e vai para a Água de São Pedro. E ela foi. Graças a Deus o casamento foi mantido. Os filhos estão muito bem casados. Ela com o marido ainda até hoje. Por quê, queridos? Porque a nossa natureza física não é uma máquina que não para. Isso você percebe na figura do anjo. O anjo está ali perto de Elias. Elias está dormindo, ele deixa Elias dormir. Ele não acorda Elias dizendo, Elias, seu preguiçoso. Ele acorda Elias para dar pão. Ó, chegou a hora de comer, come. Ele faz isso 2 vezes. Quando Elias acorda, o anjo não dá uma bronca nele. O anjo dá o quê? Um pão quentinho e um jarro de água fresca. Deus trata Elias de forma a renovar o seu cérebro e o seu corpo, sua alma e seu espírito, porque nós somos pessoas que têm 3 dimensões, espiritual, emocional e física, e Deus quer que eu e você tenhamos saúde espiritual, emocional e física. Não adianta o crente ter saúde só espiritual, e não ter saúde física, e não ter saúde emocional. Por quê? Porque se você cuidar só do espírito e não do corpo, você vai adoecer, e Deus não quer isso. Se você cuidar só do corpo e não do espírito, vai minguar na fé, e Deus não quer isso. Se você cuidar só do corpo e do espírito, não cuidar do emocional, vai ter vários inúmeros problemas emocionais. Então,
Nós não podemos ler a passagem de Elias como um momento de fraqueza, de fracasso do profeta. Nós temos que ler essa passagem como o momento em que Deus diz para Elias: vem descansar. Você lembra que Jesus falou para os discípulos uma vez? Vinde à parte para descansar. É hora de parar. Deus está cuidando de Elias, da saúde de Elias, recuperando Elias. Queridos, Deus cuida do nosso corpo, da nossa saúde. Ele nos vê como uma coisa integrada. Amém? Segunda, não cuida, Deus não cuida só do nosso corpo, da nossa saúde, mas Ele cuida da nossa emoção. Pela graça de Deus, eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e psicologia aplicada, dentro da área, atualmente, sobre estresse. E algumas coisas eu queria compartilhar com você, que eu achei muito boa, né? Um dos hábitos que aumenta a longevidade das pessoas é a prática da espiritualidade. Estudos indicam que pessoas que frequentam ambientes religiosos vivem cerca de 8 anos a mais do que pessoas que não frequentam ambientes religiosos. Isso é pesquisa séria, científica. Em estudos de eletroencefalografia, foram observados padrões de ondas diferentes em pessoas que estavam praticando algum ritual religioso no momento. Resultados, pesquisadores concluíram que essas pessoas têm um senso de propósito e significado na vida. Pessoas envolvidas em ambiente religioso apresentam mais emoções como gratidão, reverência, admiração pela beleza, esperança e otimismo. Pessoas ligadas a uma religião, a uma fé, têm hábitos diferentes das outras pessoas, têm um estilo de vida livre de vícios, que é um fator decisivo para viver mais. Pessoas que se envolvem com práticas religiosas fazem isso geralmente em grupo. E é comum que as comunidades que são unidas pela espiritualidade sejam muito unidas, as pessoas entre si. Isso vai gerar ou vai dar às pessoas um apoio social ampliado, que é importante para combater efeitos emocionais negativos. No versículo 9 do capítulo 19, o Senhor pergunta para Elias: Elias, o que você faz aqui? Todas as vezes que Deus faz pergunta na Bíblia, e Ele faz muito, você sabe que Deus não está querendo saber, né? Ele é onisciente, Ele não precisa perguntar. Então, se Deus é onisciente, não precisa perguntar para saber, por que Deus pergunta? Para você saber. Para você dizer para você mesmo. Deus é onisciente. Davi diz no Salmo 139 que antes que a palavra saia da boca, Ele já sabe que nós vamos falar. Quando Deus faz perguntas, queridos, Ele quer nos ouvir. Isso é maravilhoso. Deus quer nos ouvir. Deus quer escutar o que se passa no nosso coração, o que se passa na nossa mente. Isso fica muito claro quando Deus pergunta para Caim: Caim, por que você está furioso? Por que o teu semblante está pesado? Deus deseja ouvir Caim, antes de dizer para Caim o que ele não deve fazer. Deus quer ouvir o coração de Caim. E a pergunta de Deus é muito mais terapêutica do que corretiva. Porque Deus quer que você e eu conheçamos nossos sentimentos, nossa emoção, nosso afeto, nossa ira, nossa alegria, nossa tristeza, nosso medo, nossa irritação. A pergunta de Deus é: por quê? O que é que acontece para você ficar assim? Deus faz essa pergunta para Elias 2 vezes, e só na terceira que Ele dá uma ordem. Então, na maior parte do tempo, Deus só escuta. E, queridos, o que é que a gente aprende com essas perguntas de Deus? Deus pede para a gente falar, para pôr para fora aquilo que a gente não suporta mais guardar dentro do coração. Deus sabe que nós temos uma natureza psíquica. Ele criou-nos com essa natureza. Do mesmo jeito que a nossa alma tem sede dele, nosso corpo tem fome de comida, nossa mente tem fome de atenção, fome de compreensão, afetividade, acolhimento. Por isso, quando nós estamos lendo a Bíblia, estamos permitindo que Deus fale, e quando nós oramos, estamos pedindo: Deus, escuta. Tem uma passagem que sempre me chamou a atenção em Apocalipse 8, quando um anjo lá
acho que é a última trombeta, o último selo vai ser aberto. Diz a Bíblia que o anjo sobe até o trono de Deus, levando as orações dos santos com incenso. E nessa hora, no céu, se faz silêncio, cerca de meia hora. E quando eu li isso, eu fiquei me perguntando, a descrição do céu que a Bíblia faz é de um cenário de muita festa, não é? O céu é lugar de festa. É muita música, muita conversa, muita risada, muita alegria. O céu é assim. O céu é lugar de festa, de festejo. No céu não tem silêncio, porque é todo mundo brincando, falando, conversando, se divertindo. Não haverá mais choro, nem riso, nem pranto, nem dor. Então só tem lugar para alegria, certo? Lugar de festa. Mas diz lá que no céu se faz silêncio. Por quê? Porque durante o silêncio as orações dos santos estão subindo. E eu fiquei impressionado com isso. O céu fica em silêncio quando você ora, porque Deus quer ouvir. E se a gente enfatizasse cada vez mais isso, a gente daria muito mais valor à oração. Deus para o que está fazendo para escutar os seus filhos. Então, queridos, o que nós aprendemos com Elias é que a nossa vida, ao contrário do secularismo, do que ele diz, nossa vida não é um punhado de realidades biológicas. E quando a gente está deprimido, é só adequar a química do cérebro com Rivotril e sei lá o que mais. Porque não se leva em consideração os dilemas da alma, as questões de falta de compreensão do que está acontecendo, as coisas a se resolver naquilo que não está resolvido, os dilemas da saúde, da vida, da família, da espiritualidade. Elias diz assim: eu tenho servido com zelo o Senhor dos exércitos, mas os israelitas quebraram a tua aliança, derrubaram teus altares, e agora sou o único que restou. Qual é o dilema de Elias? É esse aqui. Se eu sirvo o Senhor há tantos anos com dedicação, fidelidade, integridade, por que o povo não se converte? Por que o povo não muda? Afinal de contas, Deus, por que não dá fruto o que eu plantei? Ele quer uma resposta de Deus. Então, enquanto na era secular se diz que não há alma, não há Deus, tudo na vida é material, muitas vezes os cristãos vão para o outro extremo, dizendo que tudo é espiritual. E aí entra aquele erro, né? Se você está desanimado, deprimido, é porque você não tem orado, não tem lido a Bíblia, não tem frequentado a igreja, não tem dado dízimo. Eu acho que são respostas simplórias, iguais às dos amigos de Jó, que disseram: você deve ter pecado com Deus, não é possível, você era um cara tão bom, né? Dava tudo certo para você, de repente do nada tudo dá errado, você tem algum pecado contra Deus. Então, quando Deus faz a pergunta para Elias: o que você faz aqui? Deus está mostrando que quer te ouvir, me ouvir. O que tem aí dentro? Que você segura tanto, que você não solta. Então fale com Deus. Deus faz silêncio para te escutar. E a terceira verdade, queridos, é Deus cuidando do nosso espírito. Diz aqui o texto que Elias vai para o Monte Horebe, nessa versão Monte Sinai, o mesmo Sinai, onde Deus deu as tábuas para Moisés. Lá no Sinai, Deus falou com Moisés, e aqui ele fala com Elias. Moisés lá no Sinai ouve as ordens de Deus, e no mesmo Sinai Elias está ouvindo o carinho, recebendo o carinho de Deus. Lá no Sinai, Deus está sabendo que o povo está adorando bezerro e diz: eu vou destruir esse povo. E tempos depois, no mesmo Sinai, Deus diz: Elias, eu vou curar você. Eu vou restaurar você. Eu vou salvar a sua vida. Um detalhe interessante aqui no verso 9, diz que Elias achou uma caverna onde passou a noite. No texto hebraico, caverna é fenda. Moisés teve um momento que ele diz: Deus, mostra-me a tua glória. Deus disse: você não pode ver a minha glória, você vai ser fulminado, mas eu vou te colocar numa fenda e vou passar. É isso que acontece com Elias também.
Elias quer ver a glória de Deus, de novo. Depois de anos de trabalho, de ministério, dedicação, cansaço físico, mental, espiritual, ele está com sede de Deus. E uma coisa que a gente aprende com Elias, queridos, é só a glória de Deus que pode restaurar essas tristezas, essas angústias, essa melancolia. Só a glória de Deus renova pessoas exaustas e deprimidas. E aí Deus começa a se manifestar na sua glória. Primeiro um forte vendaval, as pedras do monte tremem. Depois um terremoto que sacode o monte. Depois um incêndio. Mas em nenhuma dessas manifestações, Elias percebe Deus, identifica Deus. Só que em outras ocasiões, Deus esteve presente no vendaval. Jó, quando Deus começa a abrir a boca e falar, ele faz isso no meio de um redemoinho. E Jó percebe que é Deus. Quando Moisés está conduzindo o rebanho do seu sogro, Deus aparece num fogo, a sarça que ardia e não se consumia. Deus também apareceu no terremoto para Paulo e Silas, na prisão, fazendo as celas serem abertas, eles serem libertos. Só que Elias não reconhece Deus em nenhuma dessas formas aí. Embora em outras ocasiões Deus estivesse presente nessas formas e manifestações. Elias só reconhece Deus através de uma brisa suave, quase imperceptível. E o que ele aprende no momento mais difícil da sua vida foi essa lição: Deus não pode ser colocado numa caixa e reduzido àquilo que eu já sei dele. Deus é incontrolável. Deus é o grande mistério. Paulo diz isso em Romanos 11. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu alguma coisa para Deus que Deus tem obrigação de devolver? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus é incontrolável. Eu não sei como Deus vai agir. Não sei. E glória a Deus por isso. Não sei o que Deus vai fazer. E glória a Deus por isso. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus antes havia mandado fogo do céu para queimar a oferta de Elias. Dias depois Deus enviou chuva para regar a terra. Qual teria sido a conclusão de Elias? Bom, todo milagre de Deus deve gerar uma conversão. Então Acabe e Jezabel, claro, viram um grande poder de Deus e agora eles vão se converter. Mas não aconteceu isso. Então agora Deus vai se manifestar através de uma multiplicidade de formas, como o vento, o terremoto, a brisa e o fogo, para dizer, o próprio Deus dizer, que Ele é soberano e faz as coisas conforme Ele escolhe fazer, no momento certo que Ele quer e decide, e da forma como Ele escolhe. Não podemos controlar Deus. E quando nós achamos que Deus vai se manifestar por meio do vento, e a gente tem certeza que Deus vai soprar, Deus se manifesta por meio do fogo. E quando nós achamos que Deus vai se manifestar por meio do fogo, Ele se manifesta através do terremoto. E quando achamos que Deus vai se manifestar através do terremoto, Ele fala com a gente através da brisa. Não é um Deus domesticado. E Elias diz, eu sou o único que sobrou em Israel. E Deus diz, não. Aliás, pelas minhas contas aqui, eu ainda tenho 7.000 em Israel que me adoram, me servem e não se curvaram a Baal. Então o que Elias aprende naquele dia é que Deus não o visita nesse momento mais delicado da sua vida através de um juízo. Porque terremoto e fogo na Bíblia estão associados a juízo. Mas Deus o visita através da brisa. Jesus disse, eu não vim destruir as pessoas. Eu vim salvá-las. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega.
Queridos, o que nós temos que lembrar é da palavra de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para as vossas almas. Vinde a mim quem está cansado e oprimido, encontrareis descanso para as vossas almas. Deus cuida do nosso espírito. Ele fala conosco através da voz mansa e suave. Peça para Jesus falar com você. Essa brisa suave está soprando mais uma vez. Amém, queridos? Eu queria terminar com um poema de Francis Thompson, que eu descobri há pouco tempo, chamado O Cão de Caça do Céu. E o poema de Francis Thompson diz o seguinte: dele eu fugi, noites e dias adentro, dele eu fugi, pelos arcos dos anos, dele eu fugi pelos caminhos dos labirintos da minha própria mente, e no meio das lágrimas, dele me ocultei, e sob um riso incessante, por sobre esperanças panorâmicas corri, e lancei-me precipitado para baixo de titânicas trevas, temores abissais, para longe daqueles fortes pés que seguiam após mim, mas com desapressada perseguição, com inabalável ritmo, com deliberada velocidade, com majestosa urgência, eles marcavam os meus passos, e uma voz insistia, mais urgente que os meus pés: todas as coisas traem a ti, que traíste a mim. Francis Thompson diz que Deus nos caça. Não para nos fazer mal. O que é que diz o Salmo 23, queridos? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Bondade e misericórdia me caçarão, me perseguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, nos piores momentos da sua vida, saiba que Deus está logo atrás. Ele não é aquele pastor que sabe que a ovelha saiu do aprisco e espera ela voltar, esperando que ela fique ferida. Ele é o pastor que sai atrás da ovelha perdida, vai caçar a ovelha perdida até achar a ovelha perdida. Deus é assim, queridos. Não somos nós que amamos a Deus, é Deus que nos amou primeiro. E que nós possamos lançar mão desses recursos de Deus para a nossa vida. Que possamos lembrar que Deus está atrás de nós. E que nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor vai nos visitar com esse pão quente da sua presença, com a bondade e a sua misericórdia que vão nos seguir todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Eu queria que nós pudéssemos cantar. Pode sair do protocolo? A gente cantou esse cântico, Grande é o Senhor, de manhã. Eu queria que a gente cantasse esse cântico para encerrar. E eu queria convidar você para vir aqui à frente, se você deseja colocar diante de Deus sua vida, suas emoções, sabendo que o mesmo Deus da brisa suave está aqui no meio de nós, para que nós possamos orar por você. Eu queria pedir aos presbíteros que viessem orar também, por todo aquele que deseja vir aqui e colocar diante de Deus o seu coração, a sua alma. Enquanto a gente canta, você pode vir aqui à frente. Louvor.
Vamos ficar em pé, queridos? Grande É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, por tua obra em nossas vidas. Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor Jesus, nós pedimos que o teu carinho amoroso e a tua brisa soprem sobre todos esses corações. O Senhor já conhece. Nós oramos por alívio. Oramos para que removas o peso, que alimentes os teus filhos e filhas, que lhes dês descanso, que fale com eles, não estão sozinhos. O Senhor tem 7.000 ao lado deles. Onde quer que eles estejam, onde quer que eles forem, o Senhor está logo atrás. Abençoa, Senhor. Traz alívio, consolação e paz. É a nossa oração em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor profundo e imutável de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos sentar, queridos.